Então bora falar do Corinthians. Coringão, hein? Corinthians se destaca como o clube da Série A com mais vitórias após data FIFA. Então é o time que depois realmente teve... Foi uma coisa que a gente conversou já. Depois teve aquela pausa. Depois que teve um momento pro Lucha conseguir trabalhar a equipe, algumas questões táticas, algumas questões psicológicas também. Eu acho que o Lucha trabalhou muito mais a questão do emocional do que taticamente. Ainda tem algumas coisinhas que o Corinthians está devendo, mas vem jogando melhor e vem sendo aquilo que a gente falou da seleção brasileira, que faltou. O protagonismo, sabe? De querer dominar o jogo, de querer ganhar o jogo. Não jogar por jogar para não perder. Jogar buscando vitórias, jogar buscando, né, resultados melhores. E vem acontecendo. O Corinthians conseguiu uma vitória em cima do Newell's, né? No primeiro jogo da Sul-Americana. Seria melhor que se fosse uma vantagem maior, né? Porque o jogo da volta vai ser na casa dos caras, vai estar lotado, vai ser difícil. Mas tem uma vitória e um simples empate garante a classificação para as quartas. Assim como na Copa do Brasil. Então, se o Corinthians ganha nas quartas, um empate, né? Quartas não, um empate na semi contra o São Paulo garante a final. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses números que rolaram aí desde após a data FIFA. Então é um Corinthians, tem um Corinthians antes e depois, sabe? É completamente distante, assim, dos números, de atuação, é absurdo. Na noite da última terça-feira, dia 1º, o Corinthians derrotou o Newell's Old Boys, da Argentina, por 2-1, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que aconteceu na Neoquímica Arena. O Timão manteve a ótima sequência de resultados que vive na temporada. Sim, realmente uma sequência muito boa. São 8 jogos sem perder. Desses 8 jogos, são 7 vitórias e um empate. Então é realmente uma sequência muito boa. De acordo com o aplicativo SofaScore, que é especializado em estatísticas esportivas, desde a última pausa para a data FIFA, o Corinthians é a equipe com o maior número de vitórias entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Foram 13 jogos disputados com 9 vitórias, um empate e 3 derrotas. Muito interessante, muito interessante. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo mantém um aproveitamento de 71,7% do período. Olha, esse aproveitamento de time G4, time que bate campeão. Tem como bater campeão com 72%, né? Então, realmente é uma coisa que é interessante ali. Nesse período marcou 19 gols, além de ter sofrido 9. O Alvinegro Paulista ainda tem uma média de 6,1 chutes para marcar um gol e 17,6 para sofrer um gol. A posse de bola média das partidas foi de 52%. Não é um time estilo dinizismo, que tem muita posse de bola, mas é um time que está sendo muito letal. E aí lembra um pouco o Corinthians do Carille, que ele subia pouco no ataque e quando subia era fatal, né? Uma média de 6,1 chutes para marcar um gol é uma média muito boa. O Corinthians já tinha diminuído. Eu lembro que teve um recorte algumas semanas atrás, que já tava embalado, tipo, sei lá, 4, 5 vitórias, né, seguidas. E aí o recorte era tipo 7,8, 8 chutes para marcar um gol, que foi que já era muito bom. E agora 6,1 é um recorte excelente, velho, excelente. Então, aí tem uma pergunta aqui do Patrick. Com a saída do Roger Guedes, o Timão vai sentir falta do cara? Com certeza, pô, com certeza. Mas eu acho que dá pra repor, assim. Não repor a altura, mas dá pra você colocar um jogador que vai fazer uma função parecida. E aí talvez cabe sobrando mais bolas pro Yuri Alberto fazer gol também, sabe? Então, ter alguém pra fazer a mesma média de gols que o Roger Guedes nessa temporada, acho difícil. Ele tava com meio gol por jogo, pô. Então isso é muito grande. É marca de centroavante matador, tá ligado? E pra achar alguém assim, a janela já fechou. Tem que achar alguém livre de mercado. Aí teve a especulação do Sanches, que aí seria realmente alguém de peso. Que o Duílio já desmentiu falando que não vem. Se bem que pode ser só pra despistar, né? Então, pra trazer alguém que tá sem contrato, que seja nesse nível, vai ser difícil e também porque não tem dinheiro, né? Então, vai fazer falta. Mas eu acho que o Luxemburgo não vai, não posso cravar, mas eu acho que ele consegue, né? Ele tem capacidade para conseguir remanejar esse ataque do Corinthians. Ao invés de o foco ser no Roger Guedes, no ponto esquerda, ele pode direcionar para o Yuri Alberto, ele pode direcionar para o Matias Rojas também. Mas eu acho que substituir igual o Roger Guedes, muito difícil, muito difícil. É a melhor temporada dele na carreira, não só no Corinthians, na carreira dele. Ele nunca tinha feito 20 gols na carreira, na temporada. Esse ano ele tinha feito.
E ainda faltava muitos jogos, um turno inteiro brasileirão pela frente, jogos da Sul-Americana, mas pelo menos um jogo na Copa do Brasil. Se avançar, são mais 3 jogos na Copa do Brasil. Então é realmente assim uma diferença bem grande de atuação. Então eu acho difícil, muito difícil trazer alguém na altura, assim, né? Muito difícil. A diferença desse time pro do Carille é a base, que uma tem Murilo, Bira, etc, e a outra tinha Léo Monstro na tela. Realmente. Não, o elenco nem se compara. Nossa, o elenco que o Corinthians tinha nas mãos. No Carille não, que o Carille já ele pegou até um elenco interessante, 17 ali, 18 mais ou menos, aí vai desmanchando. 19 já é um elenco bem ruim, com Gutagol, Léo Natel, meu Deus. Ai, dá até uma rusga só de lembrar desses jogadores que passaram pelo Corinthians. Então, realmente, tem uma diferença gritante de elenco, mas eu digo assim, no estilo de jogar, o Corinthians propõe mais jogo que na época do Carille, mas o ataque não é o time que constrói, tipo, fica em cima o tempo todo, é um time que tem muito passe lateral, é um time que espera muito, ele não vai criar 15 chances claras por jogo, sabe? É um time que vai subir 10 vezes pro ataque, e nas 10 vai sair 5, 6 chances claras e vai sair um gol. Tipo, é isso, assim, né? Que é ótimo, tá ligado? Sabendo sofrer, sabendo segurar a defesa, pô, o ataque fazendo um gol assim nessa média é pra brigar lá em cima. Não o segundo turno, porque tem que fazer um segundo turno muito perfeito pra ainda sonhar com uma vaga de Libertadores direta, tipo, sei lá, G6, G7, né, que pode ampliar, mas ou indireta, né? Mas acho que o foco vai ser nas Copas mesmo. Temos aqui também vice-artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto volta a fazer gols em 2 jogos seguidos depois de, aí não conclui, mas são 5 meses, depois de 5 meses. Cara, isso é interessante também, porque a fase do Yuri Alberto foi horrível nesse começo de temporada. No ano passado estava muito bem, né? Tava uma média boa de gols, quase meio gol por jogo também, um recorte específico ali no final da temporada. Mas esse ano ele ainda tá com uma média bem ruim de gols. São 39 jogos, 9 gols e 7 assistências. Então realmente tá abaixo do que ele poderia de média, mas a notícia boa é que nas últimas partidas ele vem jogando bem. Contra o Newells, pô, ele jogou pra cacete, velho. Dedicou, correu muito. E até teve uma brincadeira ali que vai sobrar mais bola agora que o Roger Guedes foi embora, né? Que ele é fominha e tal. E realmente isso pode acontecer, tá ligado? Eu acho que é a briga entre os dois, que por mais que eles aparentemente são amigos, né? Acredito muito que realmente eles sejam amigos, postam fotos junto, tem um cutuco o outro no Instagram, tem a zoeira. Mas no jogo em si, Roger Guedes é fominha. Então, várias oportunidades, ele também deu várias assistências pro Yuri Alberto, inclusive o gol contra o Vasco é uma assistência do Roger Guedes, mas várias chances, assim, durante o jogo, o Roger Guedes ele tenta ir sozinho, né? Muitas vezes ele consegue fazer alguma coisa, mas muitas vezes ele podia tocar a bola pro Yuri, que seria mais fácil de fazer o gol. Então, pode ser que essa mudança ali do jeito de jogar, das peças, ele consiga fazer mais gols, sobre mais bola para ele, né? E realmente, mano, o Yuri Alberto, ele parecia no começo da temporada, que nem o Pedro colocou aqui, realmente uma parede, um muro, velho. Tocava a bola nele e ela voltava pro atacante, pro defensor. Ele não conseguia segurar a bola, tipo, então era realmente horrível, assim, algumas atuações. Mas, né, vem melhorando. Últimos 3, 4 jogos ele já jogou bem, já. Ontem não, anteontem jogou muito bem pra mim. Acho que não foi o melhor em campo, mas ele brigou ali pra ser o melhor em campo. Acho que o melhor em campo. Acho que o Michael foi o melhor em campo, velho. O Michael jogou pra porra, velho. O Michael jogou bem. Ainda bem também. Outro jogador que tava muito em viés de baixa. E aí o Corinthians conseguindo fazer o Michael jogar bem, o Luxemburgo, né? É mérito dele. Aí é o reforço pro meio de campo. Aí realmente, o Corinthians se começa a ficar com outra cara. É claro, perdeu um jogador importantíssimo. Mas o Yuri Alberto jogando bola, jogando bem. O Michael jogando bem, o Corinthians fica com outra cara, tanto pro meio campo quanto pro ataque, né? Então tem esse ponto. Beleza. Além do Roger Guedes, Roger não, do Yuri Alberto ele é muito novo, né, cara? Ele tem 22 anos só, então isso é realmente uma vantagem muito boa pro Corinthians. Então, tipo, tem que esperar, pô. Não adianta ficar com essa cobrança. Torcida que fica em cima, que nem um louco pra que o cara faça gol. Eu entendo. Realmente você fica meio pistola porque o cara, que nem o Pedro falou aqui, ele tava parecendo um muro, assim. Eu não conseguia ficar nenhuma bola com ele, cara. Era complicado. Mas você não pode crucificar e querer que o cara vá embora, sabe? Criar aquele clima, criar uma confusão.
pô, né, tem que dar um tempo também pro jogador conseguir passar pela essa fase, né? Então é isso. Beleza, a última. Aqui, eu tô falando. Cacete, o OBS tá travando. A última vez que isso havia acontecido durante o Campeonato Paulista foi durante o Campeonato Paulista. O Yuri Alberto marcou um gol do Corinthians com 2-2 do Santos e foi à rede 2 vezes na vitória por 3-1 contra o Santo André. No começo da temporada que tava iludindo, né? Achou que ia ser melhor do que no passado, inclusive. Mas aí pegou uma fase bem ruim e agora voltou a marcar em 2 jogos seguidos. Mais recentemente, o Yuri Alberto marcou o segundo gol do Corinthians na vitória por 3-1 contra o Vasco e anotou o primeiro do triunfo por 2-1 diante do Newell's Old Boys de pênalti. Cobrou bem o pênalti também, velho. Apesar de uma temporada considerada abaixo, o Yuri Alberto acumula bons números em 2023. Bons números mais ou menos, né? O atacante possui 9 gols e 6 assistências, participando assim de 15 tentos do Timão na temporada. Eu vi que eram 7 assistências. Mas tudo bem. Em número de bolas na rede, o Yuri fica atrás apenas de Roger Guedes, que possui 21. Mas aí, tá vendo? Esse é o ponto, a discrepância é muito grande, pô. O Roger Guedes fez 21 gols na temporada, ok, acima da média, muito bom. Mas o Yuri Alberto tem 9, velho. Então, não é nem metade, né? Não é nem 3 vezes menos, pô. Não, tô chapando, não é nem metade, realmente. É menos da metade. 3 vezes seria 27. Ok. Não, realmente, o número não é tão absurdo assim. Ele poderia ter feito pelo menos mais uns 4, 5 gols. Aí eu falei, não, tá bom. Mas não. Exatamente. Com a ausência do Roger Guedes, o Lucha vai ter que trabalhar o coletivo do time. Com um time bem montado no coletivo, você acha que temos chance de ganhar? Temos sim. Não precisa ganhar do São Paulo. Esse é o principal ponto. Não precisa ganhar. Empatar a gente passa, pô. Então, o Corinthians conseguindo ter uma estratégia bem desenhada. Né? Não é que tem que ir pro Morumbi pensando no empate. Mas o Corinthians tem que ir pro Morumbi se fechando e não deixando o São Paulo criar de perto da área. Foi o que aconteceu na Neoquímica Arena. O São Paulo teve muita posse de bola, mas só conseguiu chutar de longe, assim, lance perigoso mesmo, que o Castro teve que fazer milagre, teve que fazer uma boa defesa, não teve. Então, tipo, nessa mesma pegada, o Corinthians vai ser mais difícil segurar o São Paulo no Morumbi? Muito mais. Mas o Corinthians não precisa ganhar do São Paulo. O Corinthians já tem a vantagem e o Corinthians tem um fator muito importante do seu lado, né? Que é o tempo. Passou o primeiro tempo, o São Paulo não fez gol, a pressão pro segundo tempo é outra, tá ligado? Pô, a gente nunca ganhou. O São Paulo bateu, se eu não me engano, 7 semifinais de Copa do Brasil e caiu em 8. Não, tô bem de matemática hoje, hein? O São Paulo, se eu não me engano, é ao contrário, né? Ele bate 8 semifinais de Copa do Brasil e cai em 7. Só foi pra uma final, se eu não me engano. Então, isso, que não, que os números, tabu, não entra em campo, mais ou menos, tá ligado? Conforme o tempo vai passando, a pressão vai aumentando, essas coisas vão entrando na cabeça do jogador. Pô, a gente não ganha dos caras, a gente não consegue passar, toda vez a gente é eliminado por eles, né? Pô, a gente sempre cai nessa porra dessa Copa do Brasil. Então, eu acho que tem esse ponto, assim, sabe? Dessa pressão. É claro, se o São Paulo já faz um gol no começo, aí o cenário é outro. Então, dá pra segurar, porque só precisa do empate. Mas a postura vai ter que ser bem segura, todo mundo muito concentrado e deixar o São Paulo criar de longe, assim, ó. Chances perto da área tem que ser igual foi na Neoquímica Arena. Pouquíssimas, tá ligado? E é isso. E aí, outro ponto, que aí não necessariamente é positivo, mas Corinthians registrou o número menor de contratações em uma década. Essa temporada foi a temporada que o Corinthians menos contratou nos últimos 10 anos, né? E com relação ao Duílio, realmente foi bem menor. Desde que ele assumiu, no primeiro ano e no segundo ali, ele trouxe vários jogadores, mas do jeito que estava sendo antes, mudou completamente. Porque antes mas não quebrou, né, Ti? Que o Thiago colocou, os tabus foram feitos para ser quebrados. Realmente. Mas ainda não quebrou. E por enquanto, esse ano é difícil, hein? Só tem mais uma chance para quebrar o tabu esse ano, hein? Senão vai passar mais um ano. 10 anos sem ganhar na casa do rival? Nossa. Deve doer, velho. Deve doer. Dói porque o Corinthians ficou mó tempo sem ganhar no Morumbi também. Eu sei como dói, mas, querendo ou não. A gente tem até mais vitória que o São Paulo no Morumbi, cara. Isso é absurdo, né, mano? Corinthians. Mas, provocações à parte. Agora, desse assunto aqui, o Corinthians registrou o menor número de contratações em uma década. Realmente, esse ano, e já tem sido, como eu falei,
uma marca ali do Duílio, contratar bem menos, fazer contratações pontuais, tipo um zagueiro que precisava, trouxe o Lucas Veríssimo, um jogador pelo lado direito, o Matias Rojas. Imagino que não contava aí com a saída do Roger Guedes, né? Então, eu acho que tá interessante esse ponto, porque trazer um monte de jogadores, igual o Corinthians fez antes, jogadores que são eternas promessas, jogadores que, jogou bem lá no Chipre, sabe? Tipo, pô, meu Deus, cara, eu acho que dessa vez foi bem diferente. Ainda assim, trouxe jogadores muito mais velhos do que o mercado pede, geralmente, assim, para poder atuar uma temporada inteira. Mas são jogadores que, mano, tem o seu lugar no clube. Ó, o Duílio trouxe Roger Guedes, trouxe Renato Augusto, Juliano, que ou não, é um meio de qualidade, apesar de não estar jogando bem, é um meio de qualidade. Trouxe Yuri Alberto, agora o Rojas. Então, os nomes, o foco das contratações foram bem diferentes do que vinha sendo antes, pô. Mano, tanto de jogador que o Corinthians tinha antes, aquele sub-23, todo cheio de esquema, pô, bem diferente. Ainda assim, não vou passar pano pro Duílio, que ele não fez menos do que a obrigação. Não fez mais que a obrigação, cara. Não fez mais que a obrigação. A obrigação do presidente do Corinthians é contratar jogadores para ser usados. Não jogadores para agradar empresário, né? Então, dito isso, podia trazer mais alguém, mas especialmente pro lugar do Roger Guedes, mas acho que não vai trazer. Acho que a solução vai ser o Wesley, por exemplo, vai jogar o Biro ali na esquerda, que o Biro na esquerda acho que até rende mais do que na direita. Então é capaz aí do Corinthians usar jogadores da própria base mesmo para repor essa posição aí. É, aí eu vou falar também logo menos, Pedro, logo menos. Clubes italianos se aproximam de valor pedido pelo Corinthians por Murilo. Aí complica, né, velho? O corintiano não tem um dia de paz, meu. Meu Deus do céu, velho. Mas aí, vamos entender o que está acontecendo aqui com o Murilo. Um dos destaques do Corinthians nesse momento, o Murilo, está sendo muito procurado pelo futebol europeu. Mas o clube paulista quer mantê-lo. Aspas aqui, né? Um parênteses. Quer manter por quê também, né? Com a venda do Roger Guedes, o Corinthians ganhou mais 21 milhões de reais. E aí ele bateu a meta do ano de contratações, de vendas, que era 100 milhões e pouquinho. Então, 90 e poucos milhões, aí bateu 100 milhões. Então, por conta disso, o Corinthians vai manter. Mas se, por exemplo, não chegasse nada pro Roger Guedes, trouxe o Lucas Veríssimo, pintou uma proposta pelo Murilo, o Corinthians venderia. E ainda acho que tem chance de vender. Mas o cenário mudou um pouco, já bateu a meta, então pode ser que segure, mas não duvido nada. Fiorentina e Napoli são os principais interessados na contratação do zagueiro. Ambos já chegaram em 12 milhões de euros, 63 milhões de reais, pela contratação do jovem. A informação foi dada pelo All Sport. A primeira proposta foi de 12 milhões de euros, mas o Corinthians quer 20 milhões de euros para vendê-lo. Cara, tem que valorizar, porque é capaz o Corinthians deve ter quantos por cento, né? Vamos ver aqui. Até o momento, o Timão se mostra irredutível em redução aos valores. Mas os italianos não desistem e podem fazer uma nova proposta. A cada semana, as equipes estão subindo as propostas por Murilo para tirar do Corinthians. Segura mais, cara. Segura mais. Se o Corinthians ganha a Copa do Brasil, ele vai valorizar mais ainda, porra! Meu Deus! É que no futebol tem muita questão do momento, né? Porque senão, aí se o cara não ganha, aí se machuca, aí se não ganha, se machuca, aí já é outra história, tá? Aí desvaloriza, né? Eu entendo isso também, mas eu acho que dá pra segurar mais. Apesar da postura do clube paulista no momento, existe uma certa apreensão, já que o Corinthians tinha ressaltado que negociaria Roger Guedes somente por 15 milhões de euros, mas aceitou a oferta de 10 milhões de euros do Al Rayyan do Catar. E aí ele aceitou isso porque os boatos dizem que foi porque o Duílio tinha feito uma promessa ali, né? Tinha dado a palavra pro Roger Guedes que depois de alguns anos, se pintasse uma proposta boa, ele não ia dificultar, ia deixar o cara sair, né? Sem nenhum tipo de problema. E foi o que aconteceu, né? Passaram-se 2, 3 anos, chegou um clube do Catar com um monte de dinheiro, né? Porque hoje no futebol, 10 milhões de euros para um 10 de um clube brasileiro não é tão absurdo assim, tipo, não é um monte de dinheiro, tá ligado? O Rony, que é o 10 do Palmeiras, que tem uma qualidade técnica bem abaixo, assim, mas é um jogador fantástico, né? Um atleta fantástico. Ele não sairia por 10 milhões de euros. É claro que é campeão, tá em viés de alta. Mas, tipo, você para pensar os principais jogadores dos clubes brasileiros, nenhum 10 sai por 10 milhões, pô. Só se for muito velho. O Rogério tem 26 anos, né? Então,
não foi uma boa venda. É porque, como ele veio de graça, aí tinha a questão dos 40%. É, mas o Corinthians podia facilmente ter vendido por 20 milhões, sabe? Se tivesse feito outro planejamento, se tivesse na hora de trazer o cara, tivesse dinheiro pra trazer o cara, né? Se passou o primeiro ano, aí, beleza, Roger Guedes, você fez o primeiro ano, vamos aqui agora então comprar uma parcela sua. Vou comprar aqui mais 10%, vou comprar aqui mais 15% seu. Não. Então, não sei se tentou também, não posso julgar se foi tentado. Mas, tipo, pô, é uma consequência de um erro lá atrás. Apesar de falar, não, mas o Corinthians ganhou esse dinheiro porque o Roger Guedes, né, veio de graça, abriu mão de muito dinheiro na China. Cara, ele veio aqui pra jogar bola, porque ele quis também. Esse papo assim, ai, eu caí nessa ilusão do William, né? Ai, o William abriu mão de 100 milhões de reais pra jogar no Corinthians. Abriu mão mais ou menos, né? Porque ele veio aqui não foi pra jogar de graça, né? Pô, ele ganhava R$ 1 milhão por mês. Então, né? É complicado, né? Tipo, não foi uma coisa assim, ai meu Deus, tá ligado? Não foi nada demais. Eu acho que na real, você vai pensar, o Corinthians vacilou muito e tem vacilado muito nas suas contratações, porque é sempre jogador muito fatiado, sempre jogador com empresário, que aí um jogador vem, outro sai, tá ligado? Aí, tipo, por exemplo, o Roger Guedes, se eu não me engano, acho que foi o Roger Guedes ou o Yuri Alberto, que era o empresário daquele João Pedro, que tá no Grêmio, que veio também, que ninguém entendeu. Não, foi do Fausto Vera, se eu não me engano, né? Algo do tipo. Foi alguma contratação do Duílio já. Não lembro quem é, vou ficar chutando aqui. Mas algum jogador do Corinthians, quando foi contratado, do nada apareceu um lateral direito que o Corinthians, tipo, nem tinha especulado, tá ligado? Aí agora o Roger Guedes, que é do Pitombeira, foi vendido pro Ryan, e aí o Corinthians já traz jogador pro Sub-17 também do Pitombeira, tá ligado? Sub-20. Então, tipo, tem muita coisinha nos bastidores, tem muita mutreta no futebol, tá ligado? Não dá pra simplesmente achar que, ai, pô, foi um bom negócio. Não, não foi um bom negócio por vários motivos, tá ligado? Mas, enfim, é isso. Aí, ó, o Pedro lembrando que o Palmeiras recusou 20 milhões de euros pelo Rony Rústico. É isso, tá ligado? É isso. É um time que tá estruturado. Ah, vou falar do Palmeiras também, que vai passar em branco a janela. Passou em branco, né? Mas, pô, não perdeu ninguém porque não quis perder, tá ligado? Vai pintar o time do Qatar? Não interessa. Vamos trocar uma ideia aqui pra você ficar. E com isso não consegue ter esse mesmo tipo de poder de negociação, né? Infelizmente. E aí, outro assunto, Cássio não tem lesão detectada e reforça o Corinthians. Obrigado, senhor. Caralho, o Cássio não se machucou. Ele machucou, mas vai voltar, né? Então, deve estar pronto para jogar contra o jogo do Newell's, né? No jogo da volta. E também o jogo contra o São Paulo, né? Que aí é o mais importante da temporada até agora. Beleza. Falando do Roger Guedes, para finalizar esse assunto, olha a matéria que saiu aqui no All Sport. O Corinthians ofereceu o maior salário do elenco para convencer o Roger Guedes a ficar. E aí, pelo que tá no trechinho ali, o Corinthians fez várias tentativas para segurar Roger Guedes e ofereceu até o maior salário do elenco, mas o atacante aceitou a proposta do Al Rayyan do Qatar. Eu até entendo que é muita grana, eu entendo, tipo, pô, vamos entender melhor essa matemática aí. Mas, ó, o clube propôs o dobro do salário para ficar com o jogador. Os valores mensais ultrapassariam 2 milhões de reais. Então o cara ia ganhar 2 milhas por mês e recusou. Então, pô, muito dinheiro, né, velho? A quantia, porém, ainda seria bem inferior ao pagamento do Al Rayyan, cerca de 4 milhões com impostos. Cara, sem impostos, né? Com impostos, não, sem impostos. Cara, é complicado, porque assim, é muito dinheiro. Então, os 10 milhões de euros totalizaram 20 milhões pro Corinthians e 30 e poucos milhões pro Roger Guedes. Ele, provavelmente, esses 30 milhões deve ter uma parcela do seu empresário também, né? Não deve ser tudo do Roger Guedes. Não, 60% são dele, mas é dele do empresário, né? Então, ele deve ficar ali, pelo menos com 20 milhões, né? Só pra ele, no bolso dele, assim. Acho que talvez até mais. Vamos colocar 20, tá? Só para fazer uma simulação. Então o Al Rayyan ofereceu 20 milha pro Roger Guedes direto no bolso dele, 20 milhões de reais, por aí, talvez até mais, e um salário de 4 milhões de reais por mês. Se o Roger Guedes aceitasse, se o Roger Guedes continuasse com 1 milhão por mês, ele tem aí mais uns 30 meses pelo Corinthians, seria, né, até o contrato, tem 2024 inteiro, 2025 inteiro, então 24 meses.
E aí, mais esses 6 meses que faltam, 5, tem uns 29, 30 milhões de reais para receber do Corinthians, até o final do seu contrato. Então esse dinheiro ele receberia em salários. Ele recebeu de uma vez os 30 milhões e vai começar a receber 4 milhões por mês. Então é muito dinheiro. É muito dinheiro. É difícil segurar, eu entendo. Só que ele também não tava ganhando 500 reais, né, cara? Ele tava ganhando 1 milhão de reais por mês. E o Corinthians ofereceu 2 pra ele ficar, né? Que aí faria o quê? Com os próximos 2, 3 anos de contrato que você tem, vai dobrar. Ao invés de você receber 30 milhões do Corinthians até o final do seu contrato, vai receber 60. Mas ele não quis ficar. Eu acho que, assim, não tô na cabeça do jogador, a carreira dele, a carreira do futebol é muito curta, você tem poucos anos ali pra conseguir fazer o pé de meia, pra conseguir aposentar a sua família e todo mundo ao seu redor. São muitas pessoas que estão envolvidas num jogador, não é somente o atleta e a sua casa. Eu entendo isso. Dito isso, dá pra ficar, pô. Dá pra ficar. Seleção brasileira, ganhar título importante, jogos. É claro que pode ser que daqui 3 meses, numa fase, a torcida já com a cabeça dele, né? E aí é complicado. Você deixou passar um caminhão de dinheiro pra ficar no Brasil e dar 2, 3 meses já cai na sua cabeça, né? Eu entendo. Mas ele já estava consolidado, não tinha ganhado nada pelo Corinthians. Ele não ganhou nada pelo Corinthians. A torcida já amava ele. Então, acho que tem ali alguns pontos interessantes. Acredito que o Roger Guedes, ele fez uma escolha que não é, tipo, não é tão difícil assim, pô. É muito mais dinheiro, mas ao mesmo tempo, se ele ficasse no Brasil, ele tinha muito mais chance que a carreira dele bombar mais, tá ligado? Não a conta. E aí é a prioridade de cada um. Eu acho que ele não fez uma escolha errada, mas também, sei lá, sei lá.